Vou me apresentar novamente, porque o pastor disse que o público da noite é o público diferente do público da manhã, né? Reparem a voz. Ontem eu estava em São Paulo falando para as mulheres, congresso de mulheres você fala, e não acaba nunca, né? Então, o pastor disse que a bateria está fraca, minha bateria está fraca. Mas foi com grande alegria agradecer pastor Alexandre, pastor Igor, pelo convite de estar aqui, né? É sempre um privilégio muito grande compartilhar a palavra do Senhor. Eu disse mais cedo que é uma bênção, né? Mas quando a igreja começa a chamar psiquiatra para pregar, porque a coisa está feia na igreja, entendeu? Então, brincando assim, mas é uma transição. Eu lembro com 17 anos, quando... Nós vamos falar hoje aqui sobre os profetas, né? Com 17 anos, quando Deus pela primeira vez, assim, Ele me falou, estava entrando ainda, estava fazendo fazer vestibular, né? E Deus me deu uma palavra, né, de um dia fundir carreira, ministério com profissão. Nunca iria imaginar o que Deus iria fazer, né? Então eu vi aqui o vídeo do congresso, né, de jovens, do Global. E a gente que é jovem, às vezes a gente fica sonhando e pensando, e a gente pensa como é que Deus vai fazer trabalho e tudo, e a gente fica muito ansioso, mas o fato é que Deus faz tudo no tempo dEle, da maneira dEle. Então você que é jovem, né, vai estudar, vai trabalhar, que as coisas vão acontecendo sem você forçar nada. Vou deixar uns comerciais aqui rapidinho antes de entrar no que é mais importante. Mas eu sou psiquiatra há 20 anos. Aliás, atrás estão os meus livros, né? O último, O Sofrimento Roubou Minha Fé, né? Esse livro nasceu porque nesses anos todos atendi muitas pessoas com perguntas difíceis, né? Pessoas que perderam os parentes soterrados em Brumadinho, foram pessoas que perderam o filho jovem com câncer, pessoas que tiveram parentes atropelados, com doenças neurológicas incuráveis. E a pergunta é, né, onde que está Deus? Porque eu vi muita gente que disse para mim que o sofrimento estava roubando a fé. Então é um livro que fala sobre isso. E aí tem ali os outros dois, que é o Psiquiatria e Jesus, que é o meu devocional dos evangelhos, onde você faz os exercícios para você conectar suas emoções aos céus, e Psiquiatria e Fé Saudável, que é para você aprender sobre como ter uma fé saudável. Está ali atrás e você pode comprar e dar de presente. Toda a renda vai para missões. Missões, eu sempre falo isso, missões de pagar o boleto da escola do Tiago, da Laura e da Ana. Então vai tudo para missões, né? Abra sua Bíblia em Jeremias no capítulo 20. Jeremias no capítulo 20, no versículo 15. Hoje nós vamos falar de um tema, e a série é Livre e Leve, não é isso? Livre e leve. Como é que a gente faz para ser livre e leve? Para a gente ser livre e leve, a gente tem que desconstruir alguns tabus, né? E nós vamos ler aqui dois textos. Vou tentar aqui seguir no tempo para a gente não perder. Jeremias 20, no versículo 15. Maldito seja o homem que levou a notícia ao meu pai e o deixou muito alegre quando disse: você é pai de um menino. Seja aquele homem como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade, que ele ouça gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra ao meio-dia. Mas Deus não me matou no ventre materno, nem fez da minha mãe o meu túmulo, e tampouco a deixou permanentemente grávida. Por que saí do ventre materno? Só para ver dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção. Agora você volta lá em Reis 19, ei, texto que eu amo. Reis 19, sei ele até de cor. Ora, primeiro Reis 19, versículo 1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nessa hora não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Bérseba de Judá ele deixou o seu servo, entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Vamos orar. Senhor, que nesses poucos minutos, ó Deus, o Senhor venha fazer, Jesus, a sua palavra ser viva e eficaz, e mais cortante que uma espada de dois gumes. Senhor Jesus, onde está 2, 3 reunidos em Teu nome, o Senhor está no meio deles.
Eu clamo ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha quebrar sofismas, preconceitos e levar cativo todos os nossos pensamentos ao Senhor, Pai. Jesus, quando nós estamos cumprindo o ídolo do Senhor, a sua palavra é pregada, Pai. Ela se torna assim uma espada cortante no nosso coração. E que o Senhor venha cortar os laços, ó Deus, do inimigo nessa noite. Que o Senhor venha acampar os anjos do Senhor aqui, ó Deus, ao nosso redor. Que o Senhor venha, ó Deus e Pai, impedir toda e qualquer manifestação contrária neste lugar, que não provenha unicamente do Espírito do Senhor. E Deus, nós ligamos aqui na terra o que já está ligado nos céus, ó Deus, e que orações, ó Pai, que as pessoas as quais têm feito, que elas venham ser respondidas nessa noite, ó Pai, e que realmente, ó Deus, vidas venham a ser alcançadas por meio da sua palavra. É o que eu oro a Ti, em Teu nome, amém. Estava dizendo que 20 anos de psiquiatria ensina muito, né? Mas a gente tem vivido um tempo muito complicado, um tempo muito difícil. Nós desaprendemos a falar da dor, nós desaprendemos a falar do sofrimento. Muitas vezes nós nos rendemos demais ao discurso da positividade que tem sido tão ensinado lá fora. Se você pegar os livros 10 mais vendidos da Amazon, você vai ver que eles são livros que eles trabalham muito essa ideia da felicidade e muito essa ideia de fazer você mesmo mais esperto que o diabo, o poder do seu mindset. Tantas regras para a vida, são sempre fórmulas para te ensinar a ser feliz, são sempre formas para te ensinar a ter sucesso, são sempre formas para te ensinar a ter o quê? Bem-estar, para ter prosperidade, para estar alegre, para estar bem, para estar disposto. E eu não estou dizendo que esses livros sejam ruins, mas isso faz parte de um fenômeno que começou mais ou menos há 30 anos atrás, onde a gente criou um verdadeiro evangelho secular, que ele se baseia totalmente numa positividade extrema, onde ser feliz se torna quase que um mandamento, onde a dor ela não é possível na jornada, onde todo sofrimento ele deve ser medicado, onde não é possível as pessoas apresentarem quebras emocionais e isso ser compatível com uma vida plena. E nós nos enganamos quando nós pensamos que isso é uma coisa só externa à igreja. Isso não é uma coisa só externa à igreja. Lembre-se, eu sou mais velho, eu converti em 98. Lembre-se que antigamente nós cantávamos muito hinos que diziam assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja, onde for tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. E hoje, esses hinos que às vezes falam da dor, que falam do transcender, que falam dos dias difíceis, parece que eles estão sumindo um pouco. E às vezes, sem perceber, nós estamos nos rendendo a uma coisa que é muito focada a nós nos sentirmos bem, a nós estarmos plenos. Mas fato é que pode acontecer e pode chegar dias na nossa vida onde a alegria às vezes ela não vem pela manhã. Pode acontecer de você viver dias onde o choro dura mais noites do que você gostaria que esse choro durasse. Pode acontecer dias onde você vai estar tão emocionalmente quebrado que você não vai conseguir orar, como o pastor disse aqui o texto de Romanos, onde você vai estar tão mal que você não vai saber orar como convém. E esses dois textos bíblicos que eu li, eles vão nos ensinar rapidinho aqui algumas lições que elas são muito importantes. E a primeira delas, ela é óbvia. A primeira delas é que você pode ser um profeta, você pode ser uma pessoa que Deus usou muito, você pode ser uma pessoa que teve muitas experiências com Deus, mas isso não é uma vacina, isso não é uma imunização que pode e que vai te impedir totalmente de passar dias de dor e de angústia e de sérios questionamentos sobre o seu chamado, sobre a sua vida e sobre a sua vocação. Jeremias, Deus começou a vida dele, eu disse aqui de manhã, é muito lindo quando acontece isso com a gente. Eu nunca esqueci, lá em dezembro de 1998, quando eu fui lá em Mantena visitar os meus pais. E a minha mãe me levou na casa de uma irmã do manto. Uma irmã cheia do Espírito Santo. Lá na roça, lá nas assembleias, a gente fala, fulana do manto. Você olha a mulher do coque, cabecinha branca. Na hora que ela aponta e ela olha para você, você já fica gelado, que você sabe que vai vir alguma coisa. E aí ela falou comigo, falou, menino... Antes de você nascer, Deus já tinha um propósito para você. E ela me falou umas coisas e tudo. E Deus fez isso com Jeremias. Falou, Jeremias, antes de você formar no ventre,
eu te consagrei, eu te tornei profeta das nações. Quem não quer ouvir uma coisa dessa? Quem não quer viver os milagres que Elias viveu? Elias foi um sujeito extraordinário. Elias foi um cara que Deus usou ele para mudar a previsão do tempo. Deus falou com ele assim: rapaz, pode ir no Jornal Nacional e falar o seguinte: não tem Maju não, quem vai mandar no tempo é você. 3 anos e meio sem nada, e não vai acontecer nada enquanto não te dar uma outra palavra que você vai mudar o tempo. Pode falar o que quiser. E ele ressuscitou morto, multiplicou o azeite. E eu estava dizendo, há uma passagem bíblica que ela é linda, que Deus chega para ele e fala assim: rapaz, está tendo um encontro dos adoradores de Baal, dos encapetados. Eu vou te mandar lá. Imagina uma independência lotada de pessoas que não servem a Deus. Aí Deus manda o profeta, e chega lá o Elias com a sua Bíblia debaixo do braço. Aí a Bíblia diz o seguinte, que eles cavam um buraco no chão, faz um ciclo de água, mais ou menos isso, linguagem de hoje. Aí o desafio era, o Deus que fosse de verdade ia mandar fogo dos céus e consumir a água. E a Bíblia diz que o Elias estava tão cheio do Espírito, que ele chega a dizer para eles, você fala assim: pode ser que o Deus de vocês esteja tomando banho, ou pode ser que a internet caiu, pode ser que ele não está ouvindo. E ele fica ali tão tranquilo do que Deus ia fazer, que ele fica sossegado. E a Bíblia diz, sabe o quê? Que Deus, na hora que chega a oração dele, agora é minha vez, Senhor Deus Todo-Poderoso, manifesta o seu poder. Aí Deus vai lá e manda um raio laser do céu, consome a água, e aí o povo de Israel fica louco. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ele pega a espada e mata todo mundo, e as pessoas ficam ensandecidas. Jeová se manifestou, olha o Eterno se manifestando, um grande avivamento em Israel. Só que a Bíblia mostra uma coisa muito louca, que dias depois desse grande avivamento, esse mesmo homem que encarou centenas de profetas de Baal, esse mesmo homem, ele quebra quando a Jezabel diz que vai o matar, e ele entra num colapso emocional terrível. Isso é uma coisa muito chocante. E eu estava dizendo aqui mais cedo, e eu amo esse texto, porque ele vai trazendo algumas lições para a gente. E a primeira lição, ela é óbvia nos 2 textos. O tempo aqui não vai dar para a gente entrar muito no Jeremias, mas os 2 textos, eles mostram uma realidade muito interessante, que a pessoa pode ser profeta, que a pessoa pode ser uma pessoa de Deus, que a pessoa pode servir o Senhor e mesmo assim passar por esses colapsos emocionais. Mas isso é muito básico, mas muitas vezes nós achamos que crente não tem. É muito básico, mas nós achamos que isso não é compatível com uma vida cristã plena. É muito básico, mas nós achamos, como diz aquele hino errado, antigo, que dizia: Jesus é a alegria, a euforia, né? Não, esse hino não é de verdade, porque nós achamos que a vida cristã é alegria e euforia todos os dias, mas os profetas, eles não são alegria e euforia todos os dias. Até nesse último livro, No Sofrimento Roubou Minha Fé, tem um capítulo que eu falo sobre os profetas. E nós entendemos assim um pouco errado o movimento profético. Nós achamos que os profetas são aquelas pessoas que vão revelar com quem a gente vai casar. Tem gente que até Deus pode revelar algumas coisas assim. Já tive casos que Deus assim revela o oculto. A gente está muito preocupado com revelar o CPF da pessoa, né? Mas os grandes profetas mesmo da Bíblia, e os profetas de hoje, não é tanto esse tipo de gente. Sabe o que é o profeta? O profeta é um tradutor de Deus. O profeta é aquela pessoa que ela sente a dor de Deus em um lugar, em um tempo. O profeta é aquela pessoa que Deus abre os olhos dela para ela olhar para o horizonte e ela enxergar o que está sentindo, o que está acontecendo, e eles sentem na pele a dor de um povo. O profeta é uma pessoa inquieta, o profeta mesmo é uma pessoa angustiada, é uma pessoa que está sempre ali internamente vivendo um conflito. O verdadeiro profeta nem sempre é uma pessoa de todos os dias ter certezas, mas é uma pessoa em embate consigo mesmo. Jeremias, em um determinado momento, nesse capítulo 20, depois vocês vão ler em casa, ele chega a dizer para Deus, ele fala assim: persuadiste-me e fui persuadido. Em outras palavras, ele está dizendo assim: o Senhor me colocou nessa fria de ser profeta. Entendeu? Mas quando eu digo, eu não vou mais falar do seu nome, aí ele diz: foi como um fogo ardendo dentro de mim e eu não posso contê-lo. E a vida cristã, ela tem esses momentos onde parte de você, a sua alma, as suas emoções diz: pare, está cansado, está difícil, está muito complicado. Mas parte de você tem uma coisa interna que diz: não, eu ainda tenho alguma coisa para você fazer. Mas você quebra.
E é importante a gente entender isso que a gente quebra. E é importante a gente entender que a gente quebra ao ponto de prejudicar muito a nossa percepção. Mais cedo eu usei aqui, porque esse banquinho aqui é de 3 pés. Nós somos físico, emocional e espiritual. Mais ou menos isso, corpo, alma e espírito, não é isso? Só que se uma dessas pernas aqui quebrar, as outras 2 vai ficar prejudicadas, elas não vão dar conta de equilibrar. E assim somos nós, quando Paulo diz em Tessalonicenses: conserve o vosso corpo, alma e espírito íntegros e irrepreensíveis até a vinda do Senhor. O que ele está dizendo é que nós temos que ter essas 3 dimensões em um bom equilíbrio, senão nós vamos ter algum prejuízo nas outras. E veja bem, os 2, aí não vai faltar tempo aqui, após um burnout, após um cansaço, eles entram numa quebra psicológica. Quando eu comecei, eu atendia errado os pacientes crentes. Eu virava para os pacientes crentes e falava assim: ô crente, você está querendo suicidar? Aí os pacientes crentes falavam assim: você está doido, doutor? Eu quero perder minha salvação, não, misericórdia, eu vou para o inferno, não sei o quê. E eles ficavam falando isso. Aí eu falei assim: rapaz, eu vou começar a fazer igual na Bíblia. Tá bom, dona Mariazinha, você não quer suicidar não, mas vamos lá. Você está pedindo a Deus para te levar? Uai, começava a chorar: doutor, você é profeta, você saiu do meu coração. Eu falei: não, irmã, não é que eu sou profeta não, mas é porque quando às vezes a gente está muito comprometido, é crente, às vezes até nos falta coragem de fazer alguma coisa, mas a gente começa a fazer oração pedindo a Deus para levar a gente. Foi o que Elias fez. A oração dele foi assim: Senhor, toma logo a minha vida. Ou às vezes você faz uma segunda oração, você faz a oração de Jeremias. A oração de Jeremias já foi assim: Senhor, maldito ultrassonografista que disse para minha mãe que era um menino. O pastor foi pai aqui. Maldito, por que eu saí? Eu queria ficar dentro da barriga da minha mãe. Para que eu saí dali de fora para vir nesse mundo e só para ver tristeza e desilusão? Mas todo mundo quer ser profeta antes, mas você não quer ser um Jeremias de pregar 23 anos uma mesma mensagem para ninguém que quer ouvir. Todo mundo quer ser bonitinho, Jeremias, mas você acordar cedo, você ser escárnio, você ser aquela pessoa. E a gente acha, no tempo de Elias até era um tempo assim de muita opressão espiritual, mas no tempo de Jeremias era um tempo muito louco, porque a igreja estava lotada no tempo de Jeremias, o sacrifício comia solto no templo, e as pessoas estavam lá adorando, e o Paulo orando, e eles fazendo o trem tudo de qualquer jeito, e o Jeremias era aquele cara chato. Falou: gente, Deus não está nesse negócio não, está vindo o exílio, o negócio vai ferver, não vai dar certo. E as pessoas, quando olhavam para ele, falavam assim: lá vem o pessimista, é o cara que só fica pregando que está vindo tristeza. Tanto que ele fala para Deus: quando as pessoas me veem, Deus, está muito difícil, eu já ganhei um apelido, eu sou o homem do terror. Imagina você chega na igreja e fala: lá vem o cara do terror, entendeu? Esse era o caso do Jeremias. Ou talvez você começa a pensar assim: Jesus podia voltar. Jesus podia voltar pode ter 2 conotações na vida de um cristão. Jesus poderia voltar no sentido de Paulo. Você pode ser uma pessoa que você já sentiu que você combateu o bom combate, você fala assim: rapaz, já deu, por mim, partiu. Agora, o Jesus pode voltar pode significar uma outra coisa. O Jesus poderia voltar pode significar que está tão insuportável para você viver, que o seu desejo de Jesus voltar não é só contemplar Ele nos ares, não, é para você realmente sair fora da terra. Porque quando a gente não está mal, preste atenção, os 2 eram profetas, mas quando a gente está mal emocionalmente, fisicamente, a gente perde a nossa identidade espiritual. A gente não consegue, se o Elias estivesse bem, a Jezabel fala assim: eu vou te pegar até o fim do dia. O que Elias ia fazer se ele estivesse bem? Jezabel, estou preocupado com você não. Semana passada eu fui num retiro, tinha lá umas centenas de pessoas, eu passei a espada num monte de gente. Eu vi o raio laser de Jeová descendo do céu e consumindo a água. O Deus que eu sirvo, Jezabel, pode mandar um fogo e matar você aqui agora. Mas olha só, quando você está quebrado, e ele vinha, gente, é porque não vai dar tempo aqui de colocar tudo. Ele vinha num projeto, é que a gente acha que é fácil, né? Quando alguém chega para mim, uns meninos chegam lá no consultório e falam: meu sonho é ser pastor. Aí eu falo assim: Senhor, se possível, passa dele esse cálice, entendeu?
Porque a gente não sabe o que é a vida do pastor, entendeu? A gente vai daqui, vai para São Paulo pregar, vai para ali, as pessoas mandam assim mensagem: nossa, que delícia deve ser você viajar. Fala: rapaz, é delicioso demais. Você não sabe a responsabilidade que é, entendeu? E tudo. Mas por quê? Porque a gente faz romance. Mas você já imaginou você conviver, você pregar, você viver num tempo de opressão, suporte, escassez financeira, escassez emocional. Gente, pandemia foi fichinha perto do que o Elias passou. Fome, miséria, gente matando o filho para comer, vivendo tragédia. E a gente começa a achar o quê? Que o cara é um super-herói. Porque hoje é assim, né? Foguete não tem ré. Fica tranquilo, o helicóptero vai cair, mas vocês estão comigo aqui, ó, pode relaxar, que não vai acontecer nada. Né? Hoje está todo mundo, o quê? Os nossos gurus são as pessoas o quê? Que elas querem nos ensinar a sermos o quê? Inabaláveis. Né? Hoje nós buscamos os 10 códigos da felicidade a todo custo. Ninguém quer falar de dor, de sofrimento, de morrer. A gente vem às vezes no culto, é para ter uma dose de dopamina, para a gente poder chegar em casa avivado e energizado. A gente não se prepara mais para os dias ruins. Não há espaço mais para lamentação. É engraçado que a Bíblia tem um livro inteiro chamado Lamentações, mas nós esquecemos das lamentações. Aí você vai para esses caras, olha que loucura. A Bíblia diz que ele deitou debaixo da árvore. Quando você está mal, você sabe o que você tem que fazer, mas você não tem energia para fazer. Ele deixa para trás o seu moço, e quando você está mal, você quer se isolar das pessoas. Por isso, quando você tem uma célula, e a pessoa não está mal, e ela não vai à célula, você não tem que ficar assim: ah, meu Deus do céu, que a pessoa não quer. A pessoa às vezes está tão mal, que ela não tem força para ir na célula. Aí você tem que ir atrás dela, você tem que ir atrás da ovelha perdida. Porque esse negócio assim, você tem que orar mais e ler mais a Bíblia, isso não funciona para quem está muito mal. Porque quem às vezes está muito mal, a única oração que ele consegue fazer é chorar no banho. Eu já tive fase na minha vida que eu estava tão triste, tão mal, que eu ia para o monte orar, e eu deitava no chão lá no monte, e eu não sabia nem como que eu começava a oração. Eu olhava para as estrelas, e ficava olhando o céu, e com um monte de problema pessoal, extremamente angustiado, e eu só conseguia falar: Senhor, Tu sabes. Eu chorava compulsivamente. Mas eu fui aprendendo que ao longo do tempo, que Deus escutava esses devocionais cansados, essas orações atrapalhadas, que quando a gente chora no banho ali, sincero, Deus vai ouvindo. E é essa a oração do profeta: olha, já deu, cara. E talvez tenham pessoas aqui hoje assim. Você é cristão, mas você está sem energia. Você é cristão, mas você está sem prazer. Você é cristão, mas você está sem iniciativa. Você sabe o que tem que fazer, mas você não tem energia para fazer. Você acha que todo mundo está feliz e você não está. Você até finge que está feliz, mas por dentro você está morto. O que eu estou falando aqui para você não é estranho. Sabe por quê? Porque você está sentindo o que eu estou falando aqui. Talvez até você tenta esconder, mas isso existe. E o segundo ensino que vocês têm que aprender aqui é que passar por essas coisas não significa necessariamente que a pessoa está em pecado, está em falta de fé, está em falta de comunhão com Deus, que ela não deu dias na semana passada, que fizeram um trabalho para ela na esquina. Por quê? Porque eram 2 homens de Deus. Eram 2 homens de Deus. Aparentemente, lógico, todo mundo pecou, os 2 pecaram, só Jesus não pecou. Mas eram 2 homens de Deus, mas foram 2 homens de Deus que mesmo servindo ao Senhor passaram por isso. Então, quando você está lá na célula e tem alguém que não está bem, você não pode ser uma pessoa simplista. Isso é pecado, isso é falta de fé. Você está assim porque você não está orando o suficiente, porque você não deu dias na semana passada. Senão você vai ser o quê? Você vai ser um amigo de Jó. Estava rolando uma treta espiritual pesadíssima, e os amigos de Jó não estavam sabendo nada do que estava acontecendo. Aí a Bíblia fala que quando eles foram visitar Jó, na primeira semana eles viram a situação de Jó, eles ficaram muito cheios de compaixão. Aí eles ficaram em silêncio. E o silêncio deles foi bom para Jó, porque Jó precisava falar. Mas aí depois eles começaram a fazer, sabe o quê? Fazer teologia. Entendeu? Aí eles começaram a falar: isso é por causa disso, por causa daquilo. E na verdade, gente, todo mundo estava errado. Estava todo mundo errado. Entendeu? Ninguém acertou nada. Estava todo mundo achando que sabia muito sobre Deus, mas na verdade ninguém sabia, porque estava rolando uma treta que o próprio Deus tinha começado. Não foi o diabo que chegou e falou assim: vou começar uma encrenca aqui. Não, foi Deus que virou e falou assim: está vendo ali, ó, o meu servo Jó? Aí você vai: ah, mas aí nós temos o Novo Testamento. Aí não é possível.
Aí você vai lá para Jesus então, já que você gosta do Novo Testamento. Se fosse Jesus hoje, o Jesus da galera hoje seria assim. Gente, Pedro, Tiago e João, eram os VIP, os best friends. Vamos comigo para o Getsemane. Vai Jesus, para o Getsemane. Aí coloca uma música daquelas bem de guerreiro mesmo, sabe? Aí Jesus ia acordar de manhã, ia colocar os três no espelho. Ó, vão gritar comigo aqui, ó. Yes! Aí ele ia falar assim: daqui 3 dias, eu vou voltar. Hoje vou ser crucificado, vocês não temam, fica relax. Vai dar tudo certo. Olha, eu não estou nem um pouco apavorado, né? Está tudo dominado. Jeová grandão já disse que vai me ressuscitar daqui a 3 dias. E eu vou voltar quebrando tudo. Entendeu? Mas o que a Bíblia mostra? Não mostra nada disso. A Bíblia mostra que Jesus vai para o Getsemane. E a Bíblia diz que Jesus, quando ele chega no Getsemane, ele fala assim: a minha alma, ela está abatida numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. O Filho de Deus, o nosso Senhor, diante da dor e diante do sofrimento, ele não foi um ser desumanizado, ele não negou os seus sentimentos, e Jesus não pecou. E se Jesus não pecou e teve tristeza extrema e teve ansiedade extrema no Getsemane, quer dizer que nós, na nossa experiência humana, nós também podemos ter tristeza extrema e ansiedade extrema e não necessariamente estarmos em pecado. Eu não estou aqui comparando o Getsemane com nada que nós podemos viver. Ali era uma coisa pesadíssima. Eram os pecados da humanidade que estavam vindo sobre Jesus. Mas Jesus nos mostrou um caminho muito interessante. A Bíblia diz que Jesus, ele não aprendeu a obedecer recitando códigos de sucesso. Ele não aprendeu a obedecer recitando mantras de felicidade. A Bíblia diz em Hebreus que ele aprendeu a obedecer pelas coisas que ele sofreu. E a Bíblia diz assim, que nós não temos um sacerdote incapaz de compadecer, porque ele o quê? Ele experimentou o que a gente experimentou. Sabe uma das diferenças de Deus e do diabo? É porque o diabo, ele sabe o que é o comportamento humano, porque o diabo, ele observa caso clínico desde o Éden. Então o diabo, ele fica te observando, ele sabe que você está começando a deprimir, ele sabe que você está começando a ficar ansioso, ele sabe que você está em burnout, ele sabe que você está quebrando algum mandamento. O diabo é esperto, ele saca pela observação, mas ele não tem acesso à sua mente, o diabo não é onisciente. Agora, sabe qual que é uma das grandes coisas de Jesus? É que Jesus não sabe só porque ele é onisciente. A Bíblia diz o seguinte, que ele o que passou, ele tem skin in the game. Jesus sabe o que é a natureza humana porque ele também foi homem. Jesus sabe o que é viver nesse corpo, ter tristeza mortal. Então quando você ora e está triste, você não tem um ser angelical que não sabe o que é uma emoção. Jesus sabe o que é uma emoção. Jesus não precisou assistir divertidamente para saber o que é uma emoção. Jesus viveu as emoções na pele. E Ele nos mostrou o quê? Olha as orações de Jesus. Fique aqui e vigie comigo. A minha alma está triste numa tristeza mortal. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas seja feita a sua vontade, não a minha. Olha como que é diferente, né? A Bíblia diz o seguinte: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, né? E achareis descanso para a nossa alma, né? Mas a gente fica o quê? A gente fica achando que é o contrário. A Bíblia é morrer para nós mesmos, nós queremos empoderar a nossa mente. A Bíblia diz que tem que ser espírito e poder, e nós achamos que tudo vai estar ali no nosso intelecto. Então, voltando aqui para o texto, os profetas nos mostram isso. Então, quando começar essas coisas, não fique achando que você é uma pessoa de segunda categoria. Não fique achando que você é um impostor. Elias é tomado por uma síndrome do impostor. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. O Jenny Peterson diz, eu sou um fracassado quando foram os meus antepassados. Aí você começa a achar assim, tudo que eu fiz até hoje é fake. Quando você não está bem, você começa a questionar, eu sou um péssimo profissional. Aí eu sou uma pessoa, minha célula é um caô enorme.
Eu sou um enganador, sabe por que você não está bem? Aí você começa a perceber, aí você acha que é você. Aí você começa a achar que é você que move a roda. Aí você começa a achar que você que tem que estar bem para fazer. Aí você começa a achar o quê? Que Deus está só interessado naquilo que você pode fazer. E Deus não é assim. Olha o texto. Versículo 5. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Vai lá em Reis 17. Reis 17, versículo 3. Reis 17, 3. Saia daqui, vai para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordem aos corvos para o alimentar ali. Olha que interessante. Esse texto é lindo. Porque diante da dor do profeta, diante da angústia dele, diante da quebra psicológica dele, ele pede para morrer. Deus poderia aqui já mandar o carro de fogo e levar o profeta. Vocês sabem da história de Elias. Quem é crente que desde pequenininho sabe que ele subiu lá naquele redemoinho, naquelas coisas lá e tudo celestial. Deus mandou um Uber dos céus para ele. Mas é interessante que quando ele está mal, Deus não leva ele mal. E Deus não somente não leva ele mal, mas Deus, Ele faz um roteiro de Hollywood tão bonito, que como se Deus ele parasse tudo que está acontecendo em Israel, e de repente o que importa para Deus não é tanto o operacional, não é tanto a igreja do Elias, não é tanto o trabalho que ele faz, o que importa para Deus é a reabilitação do profeta. Esse texto ele é muito bonito, porque ele mostra muito para a gente que Deus está muito mais interessado em construir relacionamentos conosco do que em relação à produtividade. A gente às vezes é muito focado no que eu posso fazer para Deus, mas Deus ele olhou para o profeta e pensou assim: aqui, não é porque você está mal que eu vou te descartar, não. Eu conheço seu passado, seu presente, sei do seu futuro. Eu sei que você não é assim, eu sei que você está assim. Eu consigo te ler muito além dos seus sentimentos. Eu sei que no oculto do seu coração, você está verbalizando que você não quer mais, mas eu sei que no oculto do seu coração você me ama, Elias. Aí sabe o que Deus faz? Lá quando ele estava começando o ministério, o que Deus faz com ele? Esse cara precisa de aprender. Tem hora que é assim, eu já passei uns perrengues na vida assim. Tem umas fases que Deus te trucida mesmo. Eu passei uns sofrimentos que foram umas coisas ruins demais, umas situações até humilhantes. E aí Deus, quando quer começar a trabalhar o caráter do profeta, coloca ele na beira do rio e fala o seguinte: agora é o seguinte, você vai beber da água do riacho e vai comer na boca do corvo. Agora, quando Deus quer cuidar dele, quando Deus percebe que ele não está bem, sabe o que Deus faz? A Bíblia diz que Deus então não manda mais um corvo, a Bíblia diz que Deus manda um anjo. E a comida não está mais na boca do corvo, a comida é o que? Uma padaria de pães quentes sobre brasas. E a água já não é mais do riacho, a Bíblia diz que o anjo traz uma jarra de água. Por que a Escritura coloca esses detalhes? A Escritura coloca esses detalhes para mostrar que Deus cuida dos seus profetas. Que quando os profetas se sentem descartáveis, Deus diz: você não é descartável. Quando chega uma pessoa difícil às vezes na nossa comunidade, nós queremos descartar essa pessoa, ou se a pessoa tropeçou, ou se ela caiu, ou se ela teve algum problema, a gente fala: meu Deus, que canseira, Senhor Jesus, tira essa pessoa da minha célula e corre, eu quero para outra célula, né? Mas Deus não nos mostrou isso na Escritura. Deus foi extremamente paciente. Então, você que está aqui hoje, que já viveu, está numa crise dessa, e você olha para trás e fala: um dia eu já fui uma pessoa de Deus, Ismael. Um dia Deus já me usou. Um dia eu já tive experiência, sabe? Mas hoje está tão difícil e tudo. Olha, Deus não desistiu da sua vida. Deus não desiste de você. Não é porque você está em crise hoje que Deus assim apagou o seu passado e seu futuro. Não, Deus não desiste assim não. Eu já tive orações terríveis com o Senhor. Quando Simone estava grávida, quando o Tiago veio com síndrome de Down, depois Simone teve uma depressão muito grave. Gente, eu já fiz oração que se Deus fosse cruel, Ele tinha me matado. Entendeu? Porque eu rasgava o meu coração mesmo. Mas em todo esse tempo eu nunca me senti descartável. Aí Deus faz, sabe o quê? E eu vou caminhar para o fim. Deus olha para o profeta e faz o quê? Deus dá um receba nele. Que nós queremos o quê quando a gente está mal? A gente quer um receba. A gente quer que chegue um ser aqui, um querubim, que vem pregar. Aí nós estamos maus, nós queremos então que o pastor chegue, coloca a mão na nossa cabeça e diz assim: receba.
e tudo resolve instantaneamente. E hoje todo mundo está querendo isso, né? A gente quer um negócio para ontem. Tem o curso online. As pessoas, elas querem ser mestres, elas querem um avivamento, elas querem aprender, elas querem, conquistar o mundo e tudo, mas elas não conseguem ter paciência para fazer um curso bíblico de algumas horas, elas não investem na vida delas. Não come a palavra. Porque a palavra, quando você come ela, na hora que ela cai no estômago, ela igual em João, ela começa a mexer com você, entendeu? Aí as pessoas não têm paciência, porque a palavra vai doendo no estômago, né? Aí as pessoas querem que os guruzão do fast food, elas querem o guruzão que vai dar a resposta pronta, mas Deus não tem pressa nenhuma. Aí Deus faz assim, beleza, é corpo, alma e espírito, então nós vamos cuidar das 3 coisas. Aí Deus faz o que com ele? Primeira coisa que Deus faz, manda ele comer. Interessante, Deus podia ter dado um Red Bull espiritual nele, toma aí, Elias, tchum. Não, esse cara precisa de comer, beber, dormir e alimentar. Interessante, né? Às vezes nós estamos quebrados, aí eu estou falando o que você tem que fazer. Primeira coisa que você tem que fazer então é o quê? Olhar como que está o seu corpo. Eu contei de manhã aqui, a mulher chegou, doutor, me indicaram, e quando acontece isso no consultório, dá vontade de sair correndo, eu falo isso mesmo. Você é minha última esperança, eu falo, pelo amor de Deus, nem a minha mulher acha que eu sou a esperança dela, entendeu? Coitada dessa infeliz, está lascada. Mas eu presto atenção, né? Alguns casos você vai conseguir ajudar, outros você não vai. Tem as providências de Deus, você não é perfeito. Mas a irmã chegou, estou cansado, sem energia, já passei na Neuza Tioca, Universal, Ezenete, Deus é Amor, Tânia Tereza. Eu falei, Jesus amado, se tanto de gente não resolveu esse encosto, eu, psiquiatra, vou resolver uma encrenca dessa, eu estou fora. Aí aquela hora que você olha para o óleo que está ungido de lá, tem vontade de jogar na cabeça da mulher e sair correndo. Entendeu? Aí estava com outros sintomas, ganho de peso, queda de cabelo, pediu os exames, ela estava com baixa de hormônio de tireoide. Sabe o que eu fiz? Dei por Ante4 para ela, voltou um mês. Rapaz, isso é bom mesmo, hein? Estou com energia, estou com ânimo, estou orando, estou buscando. Estou querendo namorar com meu marido todos os dias. Aí eu falei, Simone, você vai tomar por Ante4 todos os dias a partir de hoje, a minha mulher. Entendeu? A minha mulher falou, não tem problema de tireoide. Eu falei, pela fé, Simone, pela fé. Isso é mentira. Mas às vezes, sabe o que é? Às vezes a primeira coisa que você tem que fazer é descansar um pouco. Você está acelerado demais. Por quê? Porque é a cultura da produtividade, a cultura de estar sempre ligado. Gente, é uma coisa assustadora. A mulher acorda às 5 horas da manhã, parece que ela dormiu com um dermatologista. Está bonita, aquele cabelo maquiado. Às 6 horas da manhã ela já posta um Reels. Treininho básico feito. Às 6h40 arrumando os meninos para a escola. Às 7 horas ela está trabalhando toda bonitona. Aí dá meio-dia ela preparou o almoço. Aí depois dá de tarde ela está bonitona. Aí chega depois da noite, ela senta os meninos numa mesa, coloca um devocional, aquelas bíblias cheias de colagem, tudo bonito. Você fala, meu Deus! Aí na hora de dormir ela fala, agora eu vou namorar meu marido, vou dormir. Aí é a pá de cal na sua vida. Você fala, meu Deus! Aí essa galera que posta tudo, chega lá no consultório, eu sei o que é a vida real deles. Aí eu sei o que tem uma infra, que tem cortes, aí eu sei que a vida está uma tragédia, está um caos, mas sabe o que é enganar as pessoas. Aí as pessoas começam comuns, como você, eu, todo mundo que trabalha, que pega 11, pega metrô. E você sabe que eu fico admirado, não é que esse povo de internet, eu fico admirado é que esse povo, às vezes eu vou pregar, gente, nossa comunidade. E eu acho assim, cabuloso, esses lugares igual São Paulo, assim, a pessoa pega 11, pega metrô, durante a semana, aqueles 30 tarde da noite, eu falo, Jesus, tem muita gente com fé aqui, porque para essa pessoa, tirar ainda um gásinho para vir para um culto, é um negócio extraordinário. E eu admiro mais do que um monte de influência, sabe por quê? Porque a gente fica cultuando a produtividade tão grande, e a gente deixa às vezes fazer o básico, comer, beber, dormir, descansar. Então a primeira coisa que você vai fazer é isso. Quando eu estava quebrado lá anos atrás, e eu tive uma crise de pânico, e eu comecei a rever a minha vida. Eu falei, gente, está tudo esquisito na minha vida. Aí eu fui o quê? Comecei a caminhar. Depois eu comecei a correr. Aí foi 5 quilômetros, foi 10 quilômetros, foi 20, fazer maratona. Mas foi um processo, foi uma coisa tranquila. Não morri, aprendi a comer, perdi uns 20 quilos, a coisa foi acontecendo. E aí a minha energia, eu falo que hoje eu tenho mais energia do que eu tinha anos atrás. Então esse é o primeiro ponto. Deus começa pelo físico. O segundo ponto que Deus faz, preste atenção na Bíblia aí. E a palavra do Senhor veio a ele, versículo 9. Não, versículo 9 diz assim, ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou agora, estão tentando me matar.
Olha que interessante. O Salmo diz que Deus sabe do que nós vamos falar antes de nós falarmos. Jesus muitas vezes chegava para uma pessoa e falava assim: o que você quer que eu te faça? Você acha que Jesus não sabia o que a pessoa queria? Sabia. Mas Jesus sabia que em alguns casos clínicos era muito importante para a pessoa ser curada, ela nomear as dores dela. Ontem estava lá em São Paulo e no Congresso de Mulheres estava pregando sobre a samaritana. E num dos momentos estava falando com eles que a samaritana, ela tem aquele tanto de marido, e hoje, se a gente fosse atender a samaritana num gabinete pastoral, muitos iriam expulsar um demônio dela de prostituição, alguma coisa assim. Mas a Bíblia diz que Jesus não expulsa demônio nenhum dela, nenhum. Quando era demônio, Jesus expulsava, mas ali não era um problema de demônio, ali era um problema de sentido, ali era um problema o quê? Existencial. O Freud chamava de princípio da repetição. Ela buscava repetir no processo, né? E a gente tem essa questão da autossabotagem, por quê? Porque faltava um remendo psicológico nela. E quando Jesus vem com a solução, a água da vida, Jesus pega para ela esse sentido. Aí o que a samaritana faz quando Jesus começa a tocar na filha dela? Ela fala assim: os nossos pais adoraram nesse monte. Ou seja, ela vai para um discurso evangélico. É a mesma coisa aqui do profeta. Deus faz ele comer, ele esconde dentro da caverna. E você não vai ser livre se você não sair da religiosidade. Senão a gente não vai ser livre. E religiosidade, ser livre dela, não é ser livre para pecar, pelo contrário. Mas a gente fica no pode e não pode, por quê? Porque não tem vida espiritual em abundância em nós. Porque aqueles que são guiados mais pelo Espírito, quanto mais nós somos guiados pelo Espírito, mais fácil fica a coisa. Não precisa mais do pode e não pode. A coisa vai fluindo. Do interior vai fluindo rio de água viva. Aí Deus chega para o profeta, eu acho tão bonito, porque Jesus, em outras palavras, Deus está dizendo assim: Elias, sessão de terapia. O que está acontecendo? Aqui não é o que fazes aqui nesse lugar. Aqui é no seu lugar emocional, o que está acontecendo? Conte-me os seus problemas. Desabafe, profeta. Você está diante de um Deus que te ama. Não fica com cerimônia. Eu estou te dando aqui um lugar de fala. Qual que é a base da psicologia? Que as pessoas elas melhoram quando elas falam, não é isso? Toda linha de psicologia ela trabalha com a linguagem. Confessai os vossos pecados uns aos outros e sereis curados. Eu confesso para Jesus para ser perdoado. Mas quando eu confesso para o outro, eu tenho um momento de cura, de libertação. O espírito maligno, ele sai, e a Bíblia diz que ele volta e ele acha a casa mal arrumada, ou vazia. E ele volta, o estado daquela pessoa fica pior. Mas sabe por quê? Porque às vezes nós expulsamos, ou às vezes o espírito maligno sai, mas a mente, a estrutura, o conteúdo está desestruturado dentro da pessoa. E aí ele acha lugar para atingir e fazer as mesmas coisas, porque não teve organização. A mente de Cristo não foi o quê? Enxertada. E aí entra para Elias. A história é muito bonita, por quê? Porque Deus permite ele falar da dor. E aí a gente tem que sair desse clichê. Entender que a gente tem que ser mais humano. Entender que a gente pode falar de sofrimento. Nós não vamos ser de religião oriental, que a gente vai achar que a gente vai buscar o sofrimento voluntariamente, não. Eu oro, Jesus, se possível, passa de mim os casos, não quero sofrer não, Deus, me deixa aprender de outro jeito. Mas nós vamos aprender o quê? A sermos transparentes. Nós não vamos ser seres que vamos negar o que nós estamos sentindo. Nós não vamos ser seres nos rendidos a uma espiritualidade que nega a emoção doente, ou uma espiritualidade que quer nos tornar super crentes. Nós não vamos seguir uma espiritualidade que quer nos tornar super-heróis, ou uma espiritualidade que quer nos tornar alavancados. Nós vamos ser seres que nós vamos compreender que a vida tem sim oscilações. Há salmos que é: porque está abatido a minha alma, porque se perturba dentro de mim. E há salmos que diz: o Senhor é a minha salvação, a quem temerei? Isso é muito vida cristã. Isso é muito compatível com a fé. E aí quando você está mal, o que você tem que fazer? Você tem que compartilhar. E você que está no pequeno grupo, você tem que fazer o quê? O seu pequeno grupo ser um lugar o quê? De libertação. E um lugar de libertação, ele começa com um lugar de escuta. E um lugar de libertação é um lugar que começa sem julgamentos. É um lugar onde nós aceitamos as pessoas. É um lugar onde nós colocamos as pessoas para dentro.
É um lugar onde nós não tentamos trazer respostas muito prontas para dilemas que são complexos. É um lugar onde a gente tem que ser humilde como cristão, de entender que certas coisas nós não vamos ter a resposta, nós vamos deixar para que o Senhor trabalhe, mas nós vamos ser aquela pessoa que escuta, que abraça, que chora, que faz ali um ombro amigo. Nós não vamos ser amigo de Jó. Aí ele desabafa com o Senhor. E aí ele conta os problemas dele. Aí ele fala: Jezabel matou os profetas. Essa mulher é o cão chupando manga. Eu estou me sentindo sozinho. E quando a gente está mal, a gente se sente sozinho, né? Deus depois fala que rapaz, você não está sozinho não. Tem muita gente que não se dobrou a Baal, viu? Mas quando você está mal, você se sente sozinho, sabe? Você se sente muito sozinho. Você acha que é só você que está passando com aquela coisa. E aí sabe o que você tem que fazer? O mundão vai dizer o seguinte, que você tem que chegar, negar o que você está sentindo. Tem espaço sim para psicologia positiva, isso é uma outra história. Tem espaço sim para tudo que é bom, perfeito e agradável, seja isso que ocupa o nosso pensamento, tem espaço sim. Tem espaço sim para fazer a oração, orar a palavra. Isso é muito importante na dor. Mas quando você está mal, a melhor oração que você faz é a oração transparente. É a oração honesta. Deus não matou Jeremias no dia que ele falou que não queria ter nascido. Deus não matou Elias. Gente, a Bíblia é um tratado de psiquiatria, se quiser. Entendeu? Eu olho a minha família e vejo os problemas, aí eu olho de Abraão, olho de Davi, eu falo, há esperança. Entendeu? É só B.O. Se a gente fosse escrever a Bíblia, a gente ia fazer um roteiro de Hollywood, só com gente bonita, perfeita, sarada, extraordinária, sem crise, bonitão. Eu já falei com Deus, a minha fase feia e rústica vai ser aqui na terra, careca. No céu eu quero ser igual o Aquaman, eu quero ter um cabelão, eu quero fazer a apneia no lago do rio de água viva, eu quero ficar lá, sabe, nadar com os golfinhos, eu quero ser aquele cara bonito mesmo, sabe, fortão. Mas a gente o quê? A gente começa a achar que a gente já está na Nova Jerusalém. Aí a gente começa a achar que o nosso cérebro não tem comprometimento. É engraçado, né? As pessoas assim, você já viu alguém expulsar demônio com alguém com dor de dente? Você chega para a irmã na cela e fala assim, irmã, eu estou com uma dor de dente. Menino, vamos expulsar esse espírito maligno agora. Espírito de canal, sai! O que você faz com a irmã que está com dor de dente? Você fala, irmã, tem um dentista lá na igreja, gente boa demais, vamos ligar para ele. Ligou para ele, irmão, tá com a irmã que está com dor de dente, pelo amor de Deus, atende ela. Seu irmão liga para você e fala assim, irmã, vou te dar um presente aqui, um botox. Não, melhor, vamos mudar aqui. Eu vou te dar um Ozempic, um Monjauro de presente. Gente, ninguém fala que o Monjauro é do Satanás, entendeu? O pessoal paga caro, entendeu? É de Deus porque emagrece, né? Agora, quando se trata de cabeça, de cérebro, todo mundo é do diabo, todo mundo é isso, remédio não pode, psiquiatra não pode, psicólogo é coisa de gente maluca, não, sai fora, esses caras é tudo desviado, vão fugir disso, etc e tal. Aí a gente começa o quê? A entender, a gente acha que a gente já está com o corpo glorificado, e não, gente, enquanto você estiver aqui na terra, você vai ter isso. Todo mundo vai ficar doente um dia, senão ninguém morre. Se você não sofreu um acidente ou morreu de alguma doença, você vai ter. O Lázaro, Jesus ressuscitou o Lázaro? Ressuscitou, mas ele está vivo aí? Não, ele morreu de outro dia, alguma doença ele teve. Todo mundo na Bíblia morreu um dia. Só não morreu que o Elias, que subiu, e Enoque, mas todo mundo morreu. Então, enfermidade você vai ter agora, vai chegar um dia aí, você vai ter, a dor vai ser curada, você vai viver, a esquerdista, direitista, socialista, capitalista, todo mundo vai ficar feliz, porque não vai ter desigualdade, vai ter alegria, vai ter paz, vai ter justiça, vai ter amor, todo mundo vai ter um novo nome, aí você vai ter um novo avatar, aí sua vida vai ser maravilhosa, entendeu? Aí você vai estar assim, sabe, aí você vai ser, é o que Paulo fala, a criação ela geme, né? E sabe de uma coisa? Esse negócio da felicidade é um negócio tão sério, hoje em dia, é que eu acho curioso as pessoas. A Bíblia diz que Deus colocou, em Eclesiastes 3,11, a eternidade no coração do homem. Tem um negócio dentro da gente, tem um sentimento de falta dentro da gente, tem uma certa angústia dentro da gente, que isso é proposital do Senhor. E isso é para a gente não amar demais a terra. Eu falo isso porque tem gente que ele acha que ele vai ter um nível de preenchimento nessa terra total, e isso não vai existir. Quando Paulo diz essa criação geme, aguardando, né, a revelação
dos filhos de Deus, quando ele está dizendo isso, ele está dizendo o seguinte: cara, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, há um negócio, cara, eu quero tanto aquilo ali. Ele deu uma passeada lá em cima, né? Então, se Deus deixou ele ver alguma coisa, então é aquela coisa, sabe, tem um negócio dentro de você, sabe por quê? Porque você é peregrino, você é forasteiro, você está aqui só de passagem, você está aqui, meu filho, isso aqui é só uns 80, 90, 100 anos no máximo, a sua casa futura, o seu estado permanente não é esse. Então você vai ter que conviver com as angústias, com as coisinhas, ficar achando, o psiquiatra vai resolver tudo, psicólogo não, algumas coisinhas você vai deixar. E Deus vai permitir, sabe por quê? Porque você vai pegar nele, porque senão você vai criar um ídolo na terra, porque senão você vai amar demais isso aqui, e você vai gostar demais de ficar aqui, e aí você vai começar a desvirtuar a criação. Aí Deus, Ele sabe que você precisa passar para você aprender coisas novas sobre Ele. Eu não sei por que Deus permitiu o profeta passar isso. Mas olha que interessante, o texto segue: corpo, alma e espírito. Deus faz o espiritual com ele. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. O Senhor passar significava que a presença de Deus. Então Deus primeiro cuida do corpo, Deus depois faz terapia com ele, 2 sessões, e depois Deus vai e faz a renovação espiritual com ele. E olha que interessante, veio um vento fortíssimo que apagou, separou os montes. Veio um vento, foi um terremoto que rachou a montanha no meio, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois houve um terremoto, 9 na escala Richter, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo houve o quê? Um murmúrio suave. E aí o Elias ouviu Deus em um murmúrio suave. Uma das coisas mais loucas da minha vida foi anos atrás. Eu estava passando um perrengue muito complicado. O Tiago pegou uma infecção e ele estava no hospital. E ele perdeu muito peso. Logo depois Simone teve uma depressão gravíssima. E eu falava: Senhor, o Senhor está de brincadeira comigo, cara. Casa de ferreiro, espeto de pau. E o colega tratando ela foi meu professor. E um monte de ECT, eletroconvulsoterapia, não melhorava. E eu ia para o monte, o Tiago quebrando as televisão em casa, dava aquelas crises dele, e eu chegava em casa e eu ficava planejando a minha vida. Eu falei: o que eu vou fazer? Porque se a minha mulher não voltar, que tem gente que entra num quadro psiquiátrico bravo, eu não volto. Se ela não voltar, eu tenho que então planejar a minha vida para poder cuidar dos meninos. E aí tinha a Laura, a Aninha pequenininha, e eu ficava pensando naquilo, e muitas vezes, né, eu ia correr. Às vezes eu chorava assim, copiosamente correndo. Eu ia lá para o monte, eu subia lá para o Belvedere e deitava lá e ficava orando e falava: Senhor. E sabe o que Deus fez? Esse sofrimento, Ele me fez escutar de uma maneira muito diferente. Elias era um cara acostumado com tempestades, era acostumado com raio laser cair do céu, ele era acostumado com o sobrenatural demais. E a minha fé era muito assim, eu tinha visto muita coisa quando converti. E Elias era muito acostumado a ser aquele guerreirão, sabe, aquele cara assim: vamos fazer, vamos acontecer e tudo. Mas aí sabe o que Deus faz? Deus, talvez aqui, não sei os motivos todos, né? Mas Deus se revela para ele de uma nova linguagem espiritual, não no terremoto e não no fogo, mas por meio de uma brisa suave. E aí quando eu passei para aquele deserto, eu escutei Deus diferente, alinhei meu coração diferente, percebi o Senhor diferente, mudei um monte de coisa na minha vida. Aliás, tinha muita coisa que eu estava fugindo, porque nessa época era interessante que às vezes aparecia convite para pregar, eu falava: misericórdia, não vou pregar de jeito nenhum. Igreja só tem confusão, eu não quero saber disso não, Senhor, entendeu? Passa de mim esse cálice, eu fugindo. E no meio daquela confusão, eu tive um entendimento diferente do que era o amor do Senhor. E hoje nós menosprezamos as brisas suaves. Nós menosprezamos os cursos, nós menosprezamos as pessoas comuns que estão ao nosso redor, nós menosprezamos as leituras bíblicas diárias, nós menosprezamos as orações simples,
as brisas suaves do Senhor, porque a gente quer ver tanto terremoto, a gente quer ver tanto fogo, a gente quer ver tanto monte rachando, que às vezes Deus está respondendo na nossa cara, numa brisa suave, e a gente não está percebendo, porque a gente está acelerado demais para ouvir, a gente está inquieto demais para perceber. A gente está mirando nas pessoas erradas, a gente está idolatrando os conceitos errados, a gente está produtivo demais e ouvinte de menos, a gente está pouco calmo para ouvir a presença e a voz do Senhor que nos restaura e nos traz de volta a identidade. Aí Deus vira para ele e quando ele percebe o Senhor, a Bíblia diz o seguinte: vai e unge tal e tal pessoa. E aí ele estava restaurado. Por quê? Porque tinha mais coisa para ele fazer. Porque Deus não queria o quê? Interromper a vida dele no meio do caminho. Porque Deus não queria paralisar ele enquanto não cumprisse o que ele tinha determinado. É engraçado que depois que eu passei essas coisas, aí eu comecei a parar de brigar com Deus, porque eu brigava muito com essas coisas com Deus. Aí hoje simplesmente eu vou. Aí tem dia que às vezes assim, você está no avião e no aeroporto, indo para algum lugar assim, e o consultório é aquela pauleira, é sexta-feira, eu falo: Senhor, amanhã eu queria ir para o clube, né? Não queria caçar nada, que rolo, né? Aí às vezes eu estou indo para a igreja lá, eu falo: Senhor, eu estou indo pela fé, viu? Já está escalado mesmo, usa essa mula, entendeu? Não tem outro mesmo, entendeu? Mas, Senhor, se o Senhor realmente tem coisas para fazer, tem gente para ungir, pega esse caco, né, e usa para fazer alguma coisa útil. Eu não quero deixar para trás as coisas, eu não quero ser alavancado, então eu não quero fazer mais do que convém, eu não quero também ficar num burnout espiritual, eu quero o que? Ouvir a sua voz. E quando nós clamamos o Senhor para falar, para ouvir a voz, e aí sabe o que acontece? É igual a canção diz: os céus se juntam à terra. Aí sabe o que é? Os jovens se cansam e se fadigam, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aí você sabe que mesmo fazendo algumas coisas que aparentemente, aí Deus te renova a cada manhã. Aí tem fins de semana que eles foram extremamente cansativos, e eu acordo segunda-feira, parece que jogaram um trem na minha cabeça, falo: vamos trabalhar. E aí você cai e vai trabalhando. Por quê? Porque tem o que? Propósito, né? Mas isso veio o quê? Isso veio de um dia para o outro? Não. E eu ainda estou aprendendo muito, ainda estou fugindo muito. Nossa, tem coisa que eu estou com vergonha. Mas nos murmúrios suaves, nas brisas suaves, Deus me fez entender o que Ele tinha realmente para ser feito. Porque eu esperando demais algumas coisas acontecer, eu estava perdendo o que era mais importante. Aí Deus te manda um filho atípico. Aí Deus, Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. E as que não são, para ensinar os que acham que são. Aí Deus te manda um filho atípico que é totalmente dependente de você. E aí você passa por um processo de aprendizado. E um filho atípico, ele é uma brisa suave. E ele te ensina mais que 1000 tratados de teologia. É inacreditável. É sinistro. Eu olho para o meu menino e eu falo assim: gente, o menino vive a providência. Um dia eu estava lendo o texto: todas as coisas serão acrescentadas. Aí eu fiquei pensando no Tiago, ele acorda de manhã. E ele não fica preocupado: o que eu vou almoçar meio-dia? Será que eu tenho que trabalhar? Ele sabe o que acontece na cabeça dele? É aquele menino doce, fofinho, né? Tem as crises dele, mas ele já acorda e ele sabe que vai ter comida no almoço. Ele sabe que o pai e a mãe vai proteger. É uma coisa engraçada, a criança Down, igual ele, que é mais grave, não tem uma coisa interessante: eles não têm o que? Preocupação. Eu nunca vi ele falar assim: eu estou preocupado porque eu não sei o que eu vou almoçar. Na hora que dá 11 horas da manhã, 11h30 que ele chega da escola, ele troca a roupa, ele senta na bancada de almoçar e ele grita alto: almoçar! E aí a gente já corre com o prato de comida e já coloca e ele come numa satisfação. E eu fui entender o versículo vendo ele comer, porque o nosso Pai sabe do que nós precisamos, né? Todas as coisas serão acrescentadas. E um dia Deus falou comigo assim: você acha que você cuida bem dele? Eu cuido melhor de você do que você cuida dele. Olha como é que é. Ele acredita que você vai prover para ele. Por que você não acha que eu vou prover para você? Se ele confia que todas as coisas vão ser acrescentadas, por que você não acha que todas as coisas vão ser acrescentadas na sua vida também? E aí olha como é que Deus faz, gente.
onde o mundo vê perda. E não estou falando que é fácil não, viu? Tem as meninas ativas que é complicado. Hoje foi uma logística cabulosa para estar aqui. Mas você entende que nas brisas suaves do Senhor, Ele fala do jeito que Ele quer, Ele se manifesta do jeito que Ele quer, Ele usa a linguagem que Ele quer, Ele trabalha da maneira que Ele quer, e a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. E você tem que sair daqui convicto disso, que Deus não quer descartar você. E antes de ir embora, já passei do tempo, vou fazer uma oração aqui que eu fiz de manhã. Sabe por quê? Quando a galera junta para orar, há um poder espiritual muito grande quando as pessoas concordam em oração. E vir a um culto é uma grande oportunidade. Eu amo igreja. Gosto muito de culto. Quando a pandemia começaram a fechar as igrejonas, eu corria para as igrejas de portinha, porque as clandestinas, eu ficava congregando lá. Entendeu? E pode ser que tenha gente aqui hoje que entrou pedindo para si a morte. Ou gente que entrou aqui pensando que viver não compensa. Pode ser que tenha gente no nosso meio hoje que tem orado como Elias e Jeremias oraram. Toma logo a minha vida. E eu quero te chamar, você que talvez esteja aqui assim, a vir aqui à frente. Não é para você ficar exposto. Você não está vindo aqui, esquece que é médico aqui. Irmão em Cristo Ismael. Né? Você vai vir aqui para você receber a oração da igreja. Porque nós cremos que quando nós nos colocamos na posição de receber, as coisas do mundo espiritual, elas acontecem. Porque não é porque o Ismael garante alguma coisa, o pastor Igor, ninguém, pastor Alexandre, não, ninguém garante nada. Mas é porque o Senhor, Ele permitiu antes da fundação do mundo que certas coisas acontecessem por meio da oração dos santos, que certas coisas acontecessem por meio da intercessão. É um privilégio que nós participemos do milagre da vida de uma pessoa. E se tem alguém aqui hoje que está desse jeito, vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Não precisa ter vergonha. Fé e liberdade vem para a gente que ousa mostrar o que sente. A liberdade vem para quem ousa vir e mostrar para o Senhor, meu coração está assim. Entendeu? Você não é um crente de segunda categoria de você vir aqui. Você pode vir aqui na frente. E se você é dessa igreja e é líder, vem aqui, abraça um irmão, coloca a mão na cabeça dele. Ora por ele. Porque são pessoas, e Deus te abençoe em nome de Jesus. Comece a orar, você que é igreja, levante a mão para cá. Interceda por essas pessoas, para que o poder do Altíssimo, que reveste de todo mal, venha tirar essas pessoas do laço da morte. Venha clamar, trazer liberdade, que o Senhor venha quebrar as cadeias, as correntes, encher essas pessoas de vida e vida em abundância. Nós testemunhamos, Jesus. Nós cremos no Seu poder, Senhor Deus. O Senhor é um Deus de vida, Pai. Oh, Senhor Jesus, traz a Sua paz, a Sua alegria. Nós oramos, Jesus, por essas pessoas hoje, Pai. O Senhor é um Deus de paz, Deus. Traga vida e vida em abundância, Senhor Jesus. Oh, Deus Santo. Santo é o Teu nome, Jesus. Santo é o Teu nome, Jesus. Deus Todo-Poderoso. Você tem que estar aí sentado, irmão. Ora por essas pessoas. Você está participando de um milagre. Às vezes você está caçando terremotos, você está caçando montes, mas a brisa suave, que é o Espírito Santo, ele está aqui, ó. E o Espírito Santo, ele visita o coração desses irmãos. É a brisa que sopra. E ore, Deus sopra o Seu Espírito nesses corações, Senhor Jesus. Lava esses corações de toda angústia, de toda tristeza. Senhor, traz esses corações vida e alegria, Senhor. Quebra toda seta de Satanás. Nós repreendemos todo o mal em nome de Jesus.
Deus, nós declaramos, Pai, porque a sua palavra nos permite, ó Deus, que a vida em abundância devolve nesses irmãos, ó Deus, o sentido de viver em Ti, Senhor. Faz forte aqueles que estão cansados, restaura as forças daquele que não tem mais vigor. Senhor, nessa hora, Pai, venha visitar o coração de cada um desses irmãos, Pai. Visita o coração de cada um deles, Senhor. Sopra, Espírito Santo. Visita, Espírito do Senhor. Deus, cura o nosso coração, Senhor. Traz esperança a essas vidas, Pai. Deus, que nessa hora, em nome de Jesus, ó Pai, abra um portal nos céus, ó Deus, e que o coração dessas pessoas possa ser inundados com o seu amor, Senhor. Deus, mostra o tanto que o Senhor os ama, Senhor Jesus. Nós clamamos o Teu poder, Jesus. Nós clamamos a Tua graça, Jesus. Nós clamamos a Tua misericórdia. Se revela nesses corações, Jesus, trazendo paz, alegria e vida. Seja engrandecido, Jesus. Eternidade a eternidade, só Tu és Deus. E como igreja do Senhor, nós abençoamos essas vidas. E eu oro também, Senhor, para muitos que estão ali sentados, Pai, que estão estéreis, ó Deus, que perderam o primeiro amor. Que o Senhor nessa noite, Ele venha trazer a alegria da salvação de volta no seu coração. Você venha sair daqui com um propósito de andar 40 dias e 40 noites, 40 anos se for preciso, com a força que o Senhor vai trazer na sua vida.
Você saia daqui hoje, não por causa de uma autoajuda, mas porque você crê no Evangelho que diz para você que as coisas realmente elas só terminam quando Deus achar que encerrou o seu ciclo aqui. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, vai guardar o seu coração em Cristo Jesus. Seja forte, corajoso, não temas, porque o Senhor está contigo todos os dias. Não é só alguns dias, mas todos os dias até a consumação dos séculos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, se o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que Deus abençoe a semana de vocês e a jornada de vocês, em nome de Jesus, amém. Glórias seja dada ao nome do Senhor, amém.